Atenção, em 5 segundos, para mais de 100 municípios, Jornal Band Cidade. Polícia Federal investiga governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. A ação da Polícia Federal faz parte da segunda etapa da Operação Acrônimo, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro. Polícia Militar organiza fórum para debater sobre drogas. No fórum, 3 pontos principais foram discutidos: a repressão, a prevenção e o tratamento. Na reportagem da semana, uma polêmica chamada parquímetro. Tem notado que não é autoexplicativo, as letras são muito pequenas aqui. Atlético e Cruzeiro se preparam para a 9ª rodada do Brasileirão. O Band Cidade desta quinta-feira está no ar. Boa noite. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na segunda fase da Operação Acrônimo, que investiga desvio de dinheiro que seria usado na campanha do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Os mandados foram expedidos para a capital federal, Belo Horizonte, Uberlândia, Rio de Janeiro e São Paulo. 5 agentes federais e uma delegada passaram cerca de 3 horas dentro deste prédio que fica no bairro Serra, região centro-sul de Belo Horizonte. O local foi comitê de campanha do governador Fernando Pimentel durante as eleições do ano passado. Os policiais federais saíram levando um malote contendo possíveis documentos. Infelizmente eu não estou autorizada a falar, nem qual andar que vocês estavam? Não. No prédio funciona uma empresa de consultoria. Assessores e um advogado acompanharam os trabalhos dos agentes federais. 6 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na capital. A ação da Polícia Federal faz parte da segunda etapa da Operação Acrônimo, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro por meio de contratos milionários com o governo federal desde 2005. A suspeita é de que os recursos alimentavam campanhas eleitorais. De acordo com a polícia, Fernando Pimentel teria recebido dinheiro não declarado através do esquema para o financiamento de sua campanha em 2014. O dinheiro seria repassado através de uma empresa de fachada com sede em Brasília e que estava no nome da esposa do governador, Carolina Oliveira, que também é investigada. O governo de Minas divulgou nota nesta tarde tratando como extensão da arbitrariedade cometida anteriormente, quando os policiais estiveram no apartamento de sua esposa em Brasília, e diz que estão à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça depois que as investigações passaram a envolver a suposta participação do governador. A polícia também apura a origem de mais de R$110 mil encontrados num avião em Brasília em outubro do ano passado. O dinheiro estava com Benedito Rodrigues de Oliveira Neto, o Bené, que seria sócio na empresa de Carolina e amigo de Pimentel. Bené e outras 3 pessoas foram presas no fim do mês passado. Amanhã será comemorado o Dia Internacional de Combate às Drogas. Em Uberaba, um fórum realizado pela Polícia Militar discutiu propostas para resolver o problema. No fórum, 3 pontos principais foram discutidos: a repressão, a prevenção e o tratamento, mas acima de tudo, a união de forças para tentar resolver um dos problemas de segurança pública considerado hoje o câncer da vida moderna. A gente vê que a gente tem vivido aí de semanas, né, de prevenção à droga. A gente tem uma semana anual, como está acontecendo agora, e a gente percebe que normalmente isso se limita a essa semana, a participação. O comandante citou projetos realizados pela Polícia Militar como forma de prevenir o uso e o tráfico de entorpecentes. Tem o PROERD, né, que tem trabalhado com os alunos das escolas. A gente não consegue trabalhar com todos do município, né? Talvez a gente precisaria de envolvimento maior, às vezes de outros órgãos, mas a gente, em Uberaba, nós já passamos 42 mil alunos pelo PROERD, então é uma tentativa da Polícia Militar, na verdade, de mostrar um caminho. Palestrante do fórum, a presidente do Conselho Municipal Antidrogas ressaltou que hoje as políticas públicas são falhas e que precisam ser melhor planejadas. Temática muito importante, muito pouco debatida, e em termos de fomento de política pública e de financiamento,
com pouquíssimos investimentos frente à demanda que nós temos hoje na cidade. O presidente do Conselho Municipal de Segurança Pública comentou que as ações de combate às drogas estão desarticuladas e não formam redes eficientes e integradas para prevenção e repressão. Mas aqui nós precisamos de criar um procedimento padronizado, técnico, planejado, para que as ações do poder público tenha o alcance devido para combate principalmente ao tráfico de drogas. No fórum, todos foram unânimes com relação ao trabalho integrado, principalmente no encaminhamento de usuários para o serviço de saúde, não bastando apenas a repressão. Nós não podemos só tratar o problema das drogas como um problema de polícia, né? Esse é um problema da sociedade. Prender faz parte, deixar na rua também o traficante ou deixar impune também não é a solução. Os deputados federais Odelmo Leão, do Partido Progressista, e Laudívio Carvalho, do PMDB, estarão frente a frente em um debate na Band Minas esta sexta-feira, às 4h15 da tarde. Será o Brasil Urgente Especial sobre a redução da maioridade penal. O debate será comandado pelo apresentador Stanley Guzmán. Presidente Dilma Rousseff deu início ao Plano Safra da Agricultura Familiar. É o que você vai saber em instantes aqui no Band Cidade. Jornal Band Cidade. Oferecimento. Realiza Construtora. Engenharia com poesia. Agora tem a previsão do tempo para esta sexta-feira na região. Os dados são do Instituto Climatempo. Não chove em Estrela do Sul. O dia será de sol com algumas nuvens. Máxima prevista 26, mínima 14 graus. Em Sacramento, as temperaturas serão mais amenas nesta sexta, sendo a máxima 22 graus e a mínima 14, sem previsão de chuva na cidade. Sol com poucas nuvens em João Pinheiro, não chove. Máxima 23, mínima 13. Em Pains, a sexta-feira será parcialmente coberta, com períodos de nublado. Máxima 22, mínima 14. Não há previsão de chuva. Sem chuva também em Comendador Gomes. Previsão de uma sexta-feira de sol com algumas nuvens. A temperatura pode chegar a 27 graus, mínima 16. A presidente Dilma Rousseff deu início ao Plano Safra da Agricultura Familiar para o ciclo 2015-2016. O novo plano terá quase 29 bilhões de reais em recursos e foi anunciado pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Patros Ananias, em cerimônia com a presidente da República. O volume de recursos financeiros para a safra 2015-2016 da agricultura familiar aumentou 20%, passando de 24 bilhões e 100 milhões de reais no ciclo anterior para 28 bilhões e 900 milhões. O anúncio ocorreu nesta solenidade no Palácio do Planalto. As taxas de juros reais permanecem negativas, ou seja, abaixo da inflação. Variam de 0,5% a 5,5% para agricultores familiares de baixa renda. Em regiões de semiárido, os juros serão entre 0,5% e 4,5%. As taxas para médios produtores familiares serão de 7,75% para custeio e 7,5% para investimento. Durante o discurso, a presidente Dilma Rousseff afirmou que o Brasil precisa apostar em uma classe média rural. Apostar na existência de uma classe média rural é algo que só pode levar o Brasil para uma sociedade de melhor qualidade democrática e cidadã. Além de anunciar o Plano Safra da Agricultura Familiar, a presidente Dilma Rousseff também anunciou finalmente a diretoria da ANATER, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, criada em 2013 e que até hoje aguardava a nomeação de seus dirigentes. O presidente da entidade será Paulo Guilherme Cabral, que ocupa atualmente a Secretaria de Extrativismo do Ministério do Meio Ambiente. E assistência técnica e extensão rural capaz de promover o desenvolvimento do meio rural brasileiro
e uma verdadeira revolução pacífica no campo. Na cerimônia, dentro da política de aquisição de alimentos do governo, Dilma ainda assinou um decreto que prevê a destinação de 30% dos recursos aplicados na aquisição de alimentos por órgãos federais de produtos da agricultura familiar, que deve receber em todo o país R$1 bilhão e 300 milhões a mais neste ano. A presidente também assinou atos de apoio ao cooperativismo, de regulamentação da agroindústria familiar e de ampliação da assistência técnica para 230 mil novas famílias. Outra medida foi a ampliação da cobertura do seguro da agricultura familiar, que agora atinge 80% da renda bruta dos produtores. Começa no próximo dia 1º de julho e segue até o dia 30 de setembro o vazio sanitário da soja no estado de Minas Gerais. A resolução é da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento para prevenir e controlar a ferrugem asiática. Nesse período está proibido o plantio da soja em todo o estado e a fiscalização será feita pelo Instituto Mineiro de Agropecuária. Na safra 2014 e 2015 foram registrados apenas 3 casos da doença em Minas. No próximo bloco você vai conferir a reportagem da semana. Parquímetro em Uberlândia virou sinônimo de polêmica. Até já! O parquímetro, que já está em funcionamento há quase um mês em Uberlândia, ainda é motivo de muitas dúvidas e reclamações. A equipe da Band Triângulo vai mostrar agora por que o sistema está longe de ser uma unanimidade entre os motoristas. Acompanhe na reportagem da semana. Eles estão em pontos estratégicos. O parquímetro, criado para facilitar o estacionamento na área central de Uberlândia, ainda gera dúvidas. Primeira vez que eu estou fazendo. Eu não sei nem te falar, mas eu estou meio perdida, confesso. Para Leandro, o sistema trouxe uma tremenda dor de cabeça. Depois de estacionar a moto, ele teve uma surpresa. Quando voltou, tinha essa surpresa, uma multa, né? E a gente foi alegar com algum do rapaz que tinha feito, eles não dão conversa. E aí, o que foi que você fez? Aí eu peguei, né, fui lá para poder pagar no centro administrativo deles, porque senão viraria uma multa de R$53, né, mais 4 pontos na carteira. Aí chegando lá eu falei que queria recorrer, porque eu não aceitaria, por causa que estava ilegal a multa que eles deram, né, porque estava na vaga de moto, na hora certa, fiquei 15 minutos só. As motos também gozarão de isenção, porém também só poderá ficar estacionada por 2 horas na vaga. Depois deverá ser removida, sob pena de ser notificada, autuada e removida para o pátio de veículos. Murilo foi outro que teve problemas com o parquímetro. Coloquei 1 hora de estacionamento. Na hora que eu deparei, já tinha passado meia hora e não tinha sido atendido pelo cliente. Então voltei no local de estacionamento para colocar mais meia hora. Aí que eu descobri que nós não podemos colocar mais crédito e não será acumulado o tempo. Assim como Murilo e Leandro, o Procon e o Ministério Público também decidiram questionar o sistema. A empresa continuar exercendo a sua atividade, né, e aquele consumidor que se sentir lesado, ele tem todo o direito de procurar o Procon e apresentar a sua reclamação para que a gente possa fazer a sua defesa. Para utilizar o parquímetro, o usuário precisa ter paciência. Primeiro não tinha parquímetro na área que eu parei, o rapaz veio e falou que tinha que procurar um. Andei longe, fui e paguei, tá aqui pago. O comprovante. Na hora que eu voltei no meu carro, estava uma autuação. O primeiro problema é que o ticket só pode ser adquirido na central de atendimento. Além disso, a máquina não aceita dinheiro em papel. Não ter moedas significa ficar sem vagas. É o acesso do consumidor ao serviço, em especial aquele consumidor que quer pagar com nota, né? Esse consumidor não pode ter negado o acesso a esse serviço, então nós entendemos que vai ter que ser melhorado esse acesso. Se o motorista deixar o ticket vencer ou estacionar sem ele, é cobrada uma taxa de R$ 25,00. É o chamado aviso de notificação. Eu falei que eu estava em atendimento, passou 5 minutos do meu horário e a moça falou que 1 minuto de atraso eu já tenho que pagar R$ 25,00. Após ser notificado, o motorista tem até 48 horas para fazer o pagamento da taxa. Se isso não acontecer, é enviado um requerimento à Secretaria de Trânsito e Transportes. A CETRAN transforma a notificação em multa e o motorista pode perder até 4 pontos na carteira.
é justamente no que diz respeito à autoridade legal destes monitores em apresentar a notificação para o consumidor, às vezes que excedeu o tempo ou que deixou de colocar ali no seu veículo o ticket. Essa autoridade legal, né, ela existe, é um chamado poder de polícia administrativo, porém, ela é competência das autoridades públicas, neste caso das autoridades de trânsito. Este vereador é outro que questiona o sistema. Norberto Nunes entrou com um requerimento na Câmara para que o dinheiro das multas seja devolvido. O documento foi aprovado por unanimidade. Agora está com o prefeito Gilmar Machado e com o secretário para eles tomarem as providências cabíveis. A proposta da empresa responsável pelo parquímetro é levar o sistema para fora da área central, o que também provoca polêmica. Sou contra nos bairros residenciais, como Caseca, o próprio Fundinho, lá no bairro Martins. A população realmente não quer, que lá não tem necessidade de ter esse parquímetro, a não ser que faturar. A instalação do parquímetro fez surgir novas vagas no trânsito e problemas para o comércio. O movimento caiu e, sem a utilização do dinheiro de papel nas máquinas, as moedas simplesmente sumiram das lojas. Eu só acho muito inconveniente. Se eu não tiver moeda, eu não posso realizar a operação sozinha. A equipe da Band Triângulo foi até a empresa que administra o parquímetro, em busca de resposta para as principais dúvidas do usuário. Logo na entrada, fomos recebidos assim. O pessoal da redação me ligou, disse que era para eu voltar novamente, a assessoria do lado, para você dar uma entrevista para a gente. Ia dar entrevista, até vocês começarem a filmar e a fazer polêmica, aí eu não vou dar mais. Tem notado que não é autoexplicativo, as letras são muito pequenas aqui, demonstrando para a gente o que é para fazer, não tem uma pessoa do lado para orientar. Felizmente é um projeto que pode ser bom, mas no momento não vejo viabilidade não. Daqui a pouco as notícias do esporte. Cruzeiro treina forte para esquecer a última derrota. Nós voltamos já já. Jornal Band Cidade. Oferecimento. Realiza Construtora. Engenharia com poesia. Começaram as inscrições para o passeio ciclístico ecológico promovido pela Prefeitura de Ituiutaba, no Pontal do Triângulo. O passeio será no dia 5 de julho, às 8 horas da manhã. O trajeto começa na Praça Cônego Ângelo e termina no Parque do Goiabal, com o sorteio de bicicletas e outros brindes ao final do evento. Os interessados em participar podem se inscrever até o dia 2 de julho nas escolas públicas da cidade, na Secretaria Municipal de Educação ou nos CRAS dos bairros Alvorada, Ipiranga, Brasil e Natal. Agora, o futebol. O Atlético Mineiro joga pelo Campeonato Brasileiro no domingo às 11 horas da manhã. O horário, que é atípico para o time, exigiu algumas mudanças. Uma semana diferente. Para mim é melhor concentrar. Porque eu moro no Buriti, tem muito barulho lá, meu Deus. Às vezes é bom concentrar, ficar com o grupo, né? É sempre bom. Depois de quase um ano, jogadores voltam a se concentrar para uma partida. É importante também. A gente sabe que não é nem questões de problema de noite, ou de balada, ou de bebedeira. A gente sabe que tem muito trânsito aqui, às vezes sai de casa um pouquinho mais tarde e não consegue chegar. Acho que tirar a concentração foi um ponto positivo, onde ele ganhou o grupo. E agora eu acho que não tem problema nenhum concentrar um jogo. É mais lindo sempre jogar depois de 6 da tarde, que está um pouco mais fresco, que é melhor o clima. Mas 11 da manhã também é um bom horário, porque o sol não está muito quente o dia, assim que está bem, eu não tenho nenhum problema. Fora o treinamento de hoje, no mesmo horário do jogo, alguns detalhes merecem atenção especial. A gente vai preparar uma refeição para eles, 2 refeições no dia anterior, tanto o jantar quanto o lanche da noite. O lanche da noite, um lanche mais leve, para até incentivar eles a acordarem no dia seguinte do jogo com mais apetite, né? Quanto ao cardápio, não modifica muita coisa não. Tem algumas orientações específicas quanto à hidratação, o consumo maior de carboidrato para ter energia suficiente para a partida. Dentro de campo, em treino tático, apenas uma alteração. Carlos César no lugar de Patrick suspenso. Michael Suel deve ter sequência como titular da equipe. O jogo do Flamengo foi um começo, foi bom o jogo, fui no meu limite, estava muito cansado. Eu estou à disposição e quero continuar titular.
Já o Cruzeiro treina forte para recuperar da última derrota. O técnico Vanderlei Luxemburgo não deve mudar a escalação. Só que agora ele conta novamente com o volante Williams, que estava suspenso. Time titular em campo e com poucas novidades. Tem sido assim desde que o técnico Vanderlei Luxemburgo assumiu o comando do Cruzeiro. Insistência para obter entrosamento. Isso ajuda muito a entrosar a equipe cada vez mais, para os jogadores se conhecerem cada vez mais, para poder, quando tiver oportunidades lá na frente, a gente fazer uma movimentação diferente. Vanderlei Luxemburgo optou por manter a base do time que vem atuando desde a chegada do treinador. São apenas 2 mudanças por suspensão. Paulo André deve formar a dupla de zaga com Manuel, já que Bruno Rodrigo recebeu o 3º cartão amarelo contra a Chapecoense. Por falar em suspensão, o volante Williams cumpriu a dele e reforça o time. Para comprovar a repetição da equipe titular, 8 jogadores iniciaram as 4 partidas sob comando de Vanderlei Luxemburgo. Um deles é o centroavante Leandro Damião, que marcou 2 gols. Luxemburgo é um baita treinador que tem me ajudado cada vez mais. E a equipe fortalece e me ajuda muito na frente. Acho que para mim ele é muito bom, a bola está chegando. Se o Cruzeiro deve mudar pouco, o adversário do domingo já tem 4 desfalques certos. Entre eles, o ex-cruzeirense Wellington Paulista. Vai ser mais um teste para saber se a manutenção do time é o caminho certo. Em Patrocínio, no Alto Paranaíba, o Centro Municipal de Apoio Educacional Especializado ganhou sede própria na Avenida João Alves do Nascimento. O centro tem transformado a vida de muitas famílias através do atendimento individualizado às crianças e jovens que possuem necessidades especiais de aprendizado. O apoio da equipe multidisciplinar, formada por psicopedagoga, fonoaudióloga, psicóloga, médico neuropediatra, fisioterapeuta, pedagogos e professores, garantem melhorias significativas, tanto na vida escolar quanto no desenvolvimento social das crianças. E o Band Cidade de hoje termina aqui, mas a gente volta amanhã às 10 para as 7 da noite. Uma ótima noite para você e até lá!